Aula 22. Padrões baixistas de candles. Nessa aula, veremos alguns padrões baixistas de candles. Como vimos, eles são encontrados nos topos gráficos depois de uma tendência de alta, indicando seu esgotamento e possível reversão ou acumulação nos preços, sinalizando o ponto de saída em que o investidor deve considerar a possibilidade de venda do ativo. Nuvem negra. Formado por dois candles, este é um importante padrão baixista. Deve aparecer após uma tendência de alta ou um movimento rápido de alta. O primeiro candle é um corpo longo e de alta. O segundo é de baixa, com preço de abertura acima da máxima do candle anterior e preço de fechamento que avança sobre o corpo do candle anterior, atingindo mais de 50% de cobertura, como uma nuvem escura que cobre parcialmente o sol. A condição de avanço do segundo candle sobre o primeiro é de vital importância para o padrão, pois se cobrir no mínimo 50% do corpo de alta do candle anterior, o padrão não é uma nuvem negra. Quanto mais alto o preço de abertura do segundo candle em relação ao anterior e quanto mais o segundo candle avança sobre o corpo do primeiro candle, maior será seu poder de reversão. Se o segundo candle cobrir totalmente o primeiro, estaremos diante de um engolfo de baixa, já estudado anteriormente. Curiosidade: o nome nuvem negra faz alusão à natureza, que nos avisa com antecedência sobre a formação de uma tempestade, pela cor e espessura das nuvens que se formam. Veja o padrão no gráfico. Padrão chute de baixa. Esse padrão é raro, assim como é o da versão altista já visto. Ele representa uma mudança drástica no mercado, daí sua importância. Aparece quando o movimento já está de alta, e nessa situação, se já estamos comprados, corremos o risco de reverter o lucro em prejuízo. O padrão é formado por dois candles longos. O primeiro é um candle verde de alta, sem pavios, mas podemos admitir algum pavio se for bem pequeno. O segundo é um candle vermelho de baixa, sem pavios, mas também podemos admitir algum se for bem pequeno. O preço de abertura do segundo candle deve estar abaixo do preço de abertura do candle anterior. Deve abrir com gap completo de baixa, ou seja, se tiver algum pavio, eles não devem se tocarem. Veja no gráfico a seguir. Padrões dos corvos. Devido à flexibilidade de sua formação, é um padrão bastante comum. Deve surgir após uma tendência de alta e é formado por três candles. O primeiro é um candle de alta, preferencialmente com um corpo alongado, mas não é uma característica essencial. O segundo candle abre em gap de alta, porém é um candle vermelho de baixa, com um corpo pequeno e pouco pavio, tendo seu fechamento pouco acima do fechamento do candle anterior, apesar da baixa, e este é o primeiro curvo. O terceiro também é um candle de baixa, com o corpo mais longo que o segundo. Quanto mais longo ele for, mais forte é o sinal, abrindo acima ou no meio do corpo do primeiro curvo, e cujo fechamento fica bem abaixo do fechamento do candle anterior. Este é o segundo curvo. Curiosidade: o nome curvo, usado neste e no próximo padrão, é uma metáfora que faz alusão à fama de mau agouro atribuída aos corvos. Com sua imagem sempre associada à morte da tendência de alta, e predecessores de más notícias, como uma queda iminente,
Ele costuma se posicionar no topo da árvore ou para nós no topo das tendências, já secas para observar a próxima vítima. Veja no gráfico o padrão. Três corvos idênticos. Ao contrário do padrão anterior, este é bem mais raro. Ele deve aparecer após uma tendência de alta e é formado por três kendo de baixa, os corvos, com corpos bem semelhantes, mas os pavios não precisam ser iguais, e preço de abertura e fechamento sempre mais baixos. É preferível que cada kendo deve abrir no ponto em que fechou o kendo anterior, ou bem próximo dele, demonstrando um movimento consistente de queda. O kendo de alta que antecede o padrão não faz parte dele, como no padrão dos corvos, por não ter nenhuma configuração específica e é só um candle de alta. O gap desse candle em relação ao primeiro corvo também não é obrigatório, sendo até raro de acontecer. Veja o padrão no gráfico. Aqui terminamos a aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!